Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez, trazemos aqui mais outra curiosidade bíblica, histórica, para todos nós. E desta feita, a curiosidade bíblica é esta: havia um galinheiro na casa de Anás e de Caifás? Antes do que tudo, se inscreve no meu canal, assista ao vídeo, dê um like e traz aí seus comentários, as suas interrogações, para que possamos assim trazer essa informação para você, né? E hoje a curiosidade bíblica é essa: havia um galinheiro na casa de Anás e de Caifás? E aí eu completo esta interrogação: que galo cantou quando Pedro negou a Jesus, se não havia galos naquela região? E o tema é esse, de curiosidades bíblicas, com Ronaldo, conhecido como Ronaldo de Veleiro, não é? Mas havia um galinheiro na casa de Anás e de Caifás? Então se inscreve aí no canal, deixe seu like, assista ao vídeo. É muita coisa boa para quem tem essa curiosidade de aprender sobre curiosidades da Bíblia. Isto é de responsabilidade de todo cristão, até porque gente não evangélica também pode pegar a sua Bíblia, ter uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada e aprender a palavra. Isso é muito bom, a palavra de Deus. Então, gente, vamos trazer esta curiosidade que muita gente tem até dúvida, né? Porque às vezes a pessoa quer trazer uma mensagem, quer trazer um estudo, e às vezes não tem aquele conhecimento teológico, podemos dizer assim, né? Mas dentro de uma interpretação, ou seja, dentro de uma hermenêutica, a hermenêutica é a arte de interpretar o texto, não é verdade? Então, trazendo aqui esta curiosidade para todos nós. Havia um galinheiro na casa de Anás e de Caifás? Que galo realmente cantou quando Pedro negou a Jesus, se não havia galos nem galinhas naquela região? Então vamos aí trazer essa curiosidade para nós. Isso é muito bom. Veja bem, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75, e textos paralelos descritos nos outros evangelhos, que na verdade vai apresentar, né, uma das mais fascinantes histórias da vida, no decorrer da vida de Pedro aqui na terra, perto do Senhor, junto com o Senhor, discípulo amado, querido pelo Mestre. Costumeiramente, tem se aceitado, ou tem aceito, na verdade, com toda a naturalidade, que o canto do galo, referido por Jesus quando falou antecipadamente que Pedro o trairia, era realmente o cantar de um galo. Mas será que realmente havia na casa de Caifás e Herodes galos ou galinhas naquela época? Porque a gente vai ver lá na frente se a lei proibia ou não. Temos aí essa interrogação para a gente se interrogar para nós, não é verdade? Mas vamos lá na frente. Quando o amado mestre, quando disse que Pedro negaria ele antes que o galo cantasse, Jesus estava, na verdade, falando de que galo? Foi um galo físico? Ou foi outra coisa semelhante? Mas vamos lá na frente. O texto paralelo descrito nos outros evangelhos apresenta uma das mais fascinantes histórias da vida de Pedro, discípulo querido, amado pelo Senhor, pelo Mestre. Costumeiramente, tem se aceitado
com toda a naturalidade que o canto do galo, referido por Jesus, falado pelo Mestre, quando falou antecipadamente que Pedro o trairia, era realmente o cantar de um galo, uma ave. No entanto, pode perfeitamente ser que o canto do galo não fosse um canto de uma ave física, e desde o começo não pretende significar isso. Parece até um paradoxo, parece até uma heresia, não é? Esta curiosidade bíblica para nós. Mas vamos lá na frente. Tem muita coisa para a gente aprender sobre essa curiosidade bíblica, histórica, de que Jesus falou para Pedro, que antes que o galo cantasse, tu ia me negar. Acima de tudo, a casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém. E certamente não havia um galinheiro no centro da cidade. Por quê? De fato, havia uma regra na lei judaica, veja bem, na lei judaica, que era ilegal ter galinha ou galos naquela cidade santa. Que cidade era? A cidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles, os galos e as galinhas, sujaram as coisas santas, ou sujavam as coisas santas. Jerusalém era tida como uma cidade santa e as galinhas sujariam a cidade por questões higiênicas. Então era uma lei, era uma regra da lei, que era ilegal, não era permitido ter galinha ou galos naquela cidade. Então, Jerusalém, eu vou repetir, era tida como uma cidade santa e as galinhas sujariam a cidade por questões higiênicas. De acordo com o Babá Quemá, capítulo 7, versículo 7, era proibido criar galinhas em Jerusalém por causa das coisas santas. Mas lá na frente temos muita coisa ainda. Você tem curiosidade? Eu também tenho. Então vamos trocar as curiosidades bíblicas aqui com o Ronaldo. Se inscreva aí no canal, deixe seu like e vamos continuar. Por isso havia uma ordem rabínica seguida à risca na linha, não podia deixar de seguir, era seguida à risca pela população judaica. Essa ordem era contra qualquer criação ou manutenção de galo ou galinha dentro das muralhas da cidade santa, visto que eles, além de fazerem suas necessidades físicas em qualquer lugar, também ciscavam procurando pequenos bichos para se alimentarem, produzindo então coisas impuras, violando assim a lei da pureza em Israel, que era coisa muito importante para os judeus, ou para eles, na verdade. Mas então, se não podia criar ou manter vivos galos e galinhas dentro dos portões da cidade, especialmente no centro, na casa do sumo sacerdote em especial, de onde apareceu esse galo para cantar? Eu estava até trazendo uma informação para um certo irmão e ele ficou com aquela curiosidade de aprender. Mas vamos dar continuidade. Era realmente uma ave? Ou esse termo, o cantar do galo, poderia se referir a alguma outra coisa que não fosse uma ave ou uma galinha ou um galo, na verdade? Jesus disse certa vez que os fariseus erravam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu pergunto, essa curiosidade bíblica para nós:
quando Jesus falou do cantar do galo, era o cantar do galo físico ou era outra coisa? No Antigo Testamento, o povo de Deus parecia, ou perecia, para melhor dizer, por causa da falta de conhecimento. Este episódio do canto do galo é um caso mais ou menos parecido com essa filosofia bíblica. Muitos cometem equívocos porque não conhecem a cultura, o cotidiano, o dia a dia da população judaica e romana dos tempos bíblicos. É um caso que deve ter cuidado, tem que se policiar. E por causa disso não consegue captar o que o texto realmente quis dizer na sua origem. O que o texto quer dizer com cantar do galo? Se naquela época, segundo a lei, não havia galo e nem galinha na cidade santa de Jerusalém. O segredo todo está na forma em que os romanos dividiam a noite. Esta era dividida em 4 vigílias de aproximadamente 3 horas cada uma. Na primeira vigília do pôr do sol até as 9 horas, era também chamada de vigília do entardecer. Na segunda vigília, das 9 horas da meia-noite, chamada de vigília da meia-noite. Na terceira ou tertia vigília, de 0 horas às 3 horas, também conhecida como vigília do canto do galo. Na quarta vigília, das 3 horas até a aurora, o raiar do dia, chamada de vigília do amanhecer. Mas vamos lá para terminar. Essas 4 vigílias determinavam o período das 3 horas do serviço da guarda romana. Os judeus inicialmente dividiam a noite em 3 vigílias. A primeira, princípio das vigílias, que está lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 19, ia desde o sol posto até as 10 horas da noite. A segunda vigília media ou da meia-noite, conforme Juízes 7, versículo 19, principiava às 10 horas da noite e prolongava-se até às 2 horas da madrugada. E a terceira vigília, que era a vigília da manhã, conforme 1 Samuel capítulo 11, versículo 11, desde as 2 horas da manhã até ao nascer do sol. Até ao nascer do sol. No entanto, em tempos posteriores, na época do Império Romano, a noite passou a ser dividida, segundo o costume dos romanos, em 4 vigílias. Desde as 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, e de 3 horas de cada uma, conforme Mateus capítulo 14, versículo 25, e Lucas 12, 38, e em Marcos capítulo 13, versículo 35. As 4 vigílias são designadas pelo nome especial de cada uma. E a gente vai ver o texto lá na frente. Marcos capítulo 13, versículo 35 a 35, 35 a 37, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, a todos, vigiai. Os judeus, com frequência, na verdade, usavam uma forma abreviada quando se referia a essa vigília da noite.
tarde era uma expressão com a qual se referiam ao fim da vigília, ou seja, 21 horas, minutos, à meia-noite, indicava o fim da segunda vigília. Você observou aqui o cantar do galo. Era um termo usado por eles para o fim da terceira vigília, ou seja, 3 horas da madrugada. E pela manhã, o modo como se referia ao fim da quarta vigília, ou seja, às 6 horas da manhã. Jesus pode voltar a qualquer das 4 vigílias romanas, que terminavam respectivamente às 20 horas, 24 horas, 3 horas e 6 horas da manhã. O que isso tudo tem a ver com a história de Pedro? Se naquela época não havia galinhas e nem galinheiros na Cidade Santa. É que o canto do galo era a expressão usada naquela época no Império Romano para se referir ao toque da trombeta tocada pelo soldado romano, avisando a todos o final da terceira vigília da noite. Ou seja, 3 horas da manhã. No primeiro século, assim em Jerusalém, como em todas as cidades importantes dominadas pelo Império Romano, esse toque da trombeta era conhecida como canto do galo. Era o canto do galo. O final de cada vigília e o início da próxima era assinalado por um toque de trombeta. Assim, da mesma forma como nas vigílias anteriores, ao final da terceira vigília, um sinal era dado pelos guardas romanos e ocorria a troca da guarda. Ou seja, eu sou um vigilante, eu sou um porteiro e eu vou trocar, vou render aquele porteiro, aquele vigilante, e eu vou entrar no meu horário justamente naquele dia e naquele horário, mostrando assim que os romanos tinham cada hora uma turma de soldados e aquela turma largava e entrava outro quartel, outro povo para render aqueles soldados. Esse soar da trombeta das 3 horas da manhã era chamado em latim de galicínio. Vou repetir de novo. Esse soar da trombeta das 3 horas da manhã era chamado, na linguagem do latim, de galicínio e de alequitofonia. E em gregos e em ambos significam em português o cantar do galo. Essa expressão romana adveio do fato de que os galos normalmente cantavam de madrugada, embora não haja horário previsto para as aves o fizerem ou tocarem. Portanto, se isso realmente foi dessa forma, Jesus estava identificando a hora exata da última negação de Pedro, segundo antes das 3 horas da manhã, quando ocorria o galicínio, ou seja, o cantar do galo. Se fosse um galo, uma ave, não haveria um tempo específico para o cumprimento da palavra de Jesus, pois os galos são imprevisíveis. Na verdade, Jesus poderia fazer com que aquele galo cantasse naquela hora exata. Mas, na verdade, houve um galo físico para que Pedro negasse a Jesus naquela época. Então, os galos são imprevisíveis e cantam em numerosas vezes na madrugada. Mas lembremos-nos que era proibido ter galo ou galinha
dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Na verdade, se não era um sinal que seria dado por uma ave, seria um sinal militar, uma trombeta, que demoliria o coração e a alma de Pedro. Não seria o canto de um galo qualquer, cujo barulho não se nota ao longe, mas a trombeta do soldado. A trombeta do soldado que ecoeria, que tocava, que vibrava o coração de Pedro e a negação de Pedro por toda a cidade. Como anunciado e anunciando a triste e grande traição operada pelo apóstolo. Todo mundo em Jerusalém sabia do toque da troca da guarda às 3 horas da manhã no castelo de Antônia e conheciam que o toque da trombeta era chamado canto do galo. Jesus não falava de um corriqueiro canto de um galo no fundo do quintal da casa de Anás e de Caifás, mas do barulho ensurdecedor da trombeta que se espalhava por toda Jerusalém, soando forte nos ouvidos de Pedro, balançando sua alma, fazendo com que chorasse copiosamente por ter traído o mestre amado chamado Jesus. Como explicar essa curiosidade bíblica? O fato então do evangelho, ou do evangelista Marcos, narrar a predição de Jesus de uma forma mais específica que os demais evangelistas. É só ler em Marcos capítulo 14, versículo 30. Jesus diz a Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Os outros evangelhos, o evangelista, falam apenas antes que o galo cante 3 vezes me negarás. O que acontecia é que durante os tempos festivos, devido ao grande número de pessoas na cidade de Jerusalém, a trombeta era frequentada, era com frequência também tocada 2 vezes, primeiro em uma direção e depois de alguns minutos em outra direção. Como era época da Páscoa, a trombeta tocou 2 vezes. Isto nos assegura que a terceira negativa de Pedro aconteceu imediatamente, segundo antes, pouco tempo da 3ª hora da madrugada. Outra explicação aqui é dada pelo historiador Plínio, que afirma o seguinte: o toque da trombeta da meia-noite era conhecido como o primeiro cantar do galo, ou seja, o toque das 3 horas da manhã era conhecido como o segundo cantar do galo. Desta forma, Plínio sugere que a primeira negação teria acontecido momentos antes da meia-noite e a última negação de Pedro exatamente segundo antes das 3 horas da madrugada. A segunda negação teria ocorrido no espaço entre a meia-noite e as 3 horas da manhã, o que é também uma explicação extremamente viável para o acontecido. Esta é a segunda curiosidade bíblica neste canal Curiosidade Bíblica com Ronaldo, conhecido como Ronaldo de Veleiro. Deixa aí o seu like, assista ao vídeo, se inscreva no canal e estamos aí juntos para trazer muitas curiosidades bíblicas com este tema. Curiosidades bíblicas com Ronaldo, conhecido como Ronaldo de Veleiro. Até a próxima e a paz do Senhor!